Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste em simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais, você ali a qualquer momento pode acessar o Instagram ou o Facebook, dá uma olhada no convidado que esteve aqui conversando com a gente, ou mesmo programas anteriores, dá uma relembrada do que foi aqui postado. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lente de grau com filtro azul, máxima proteção contra as mídias de celular, tablet e computador. Lentes a partir de R$ 140. Armações de grau a partir de R$ 69,90 e ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A Ubra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. E ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. E vem aí o Espaço Vôlei. A Federação Gaúcha de Vôlei vai ter um espaço especial também dentro do programa Zona Esportiva. Vem logo aí essa novidade. Nosso convidado de hoje, senhor Wilson Juren, isso? Acertei a pronúncia? Isso aí, Tess. Satisfação recebê-lo aqui. O senhor que é uma das lendas, né? Faz parte da história do basquete de Santa Maria. É isso aí. Quer dizer, por tanto tempo no basquete e por ter a sensação do que o basquete me trouxe até aqui, é que eu prontamente aceitei o convite de estar aqui conversando com vocês, porque faz parte também dos meus objetivos divulgar o amor por esse esporte e o quanto ele me trouxe de benefícios em termos de qualidade de vida até esse momento. Senhor Wilson, seria interessante, nós, com orgulho até, dizermos que o senhor pratica ainda o basquete e qual a sua idade, vamos dizer para o pessoal saber, com orgulho falar isso, que às vezes a pessoa não quer falar a idade, mas o senhor tem que dizer com orgulho que o senhor pratica o basquete com a sua idade. Certo. Eu assisti a entrevista que você fez com o Michel e ele teve um engano muito grande quando relatou a minha idade. Ele relatou que eu tenho 82 anos e na realidade eu tenho só 81. Vai completar 82. Então, ele já antecipou, então, mano. Então isso, de qualquer forma, 81 é um número considerável, uma série de aniversários feitos, né? E todos com muita satisfação, porque, muito embora esse tempo, a gente, felizmente, por forças maiores e por decisões nossas, nos permite ter a qualidade de vida, manter o interesse pelo esporte. Quer dizer, eu com esses só 81 anos, eu continuo com a disposição de uma idade muito menor, continuo praticando basquetebol 2 vezes por semana, e tenho um grupo de amigos também veteranos, mas de momento nenhum tão veterano quanto eu. O senhor joga basquete desde que idade, Wilson? Eu jogo basquete há 61 anos. 61 anos? E esse é um esporte
que eu considero saudável sob todos os aspectos, tanto físico como emocional, como social. Quer dizer, nós aprendemos com o basquete como nos relacionar em grupo, nós aprendemos a ganhar e aprendemos muito mais quando perdemos competições. Nós continuamos participando de competições, quer dizer, ainda se mantém viva uma chama, um interesse pela disputa. Isso, do ponto de vista orgânico, talvez não seja o mais aconselhável, mas do ponto de vista emocional, nos mantém numa faixa de antes que eu acho que é bastante interessante. Então, esse movimento de basquetebol veterano no Rio Grande do Sul e no Brasil, ele se mantém como um dos movimentos de esporte sêniores dos mais fortes. E eu faço parte desse grupo, junto com outros companheiros que também estão mais ou menos na minha idade. Senhor Wilson, o senhor pratica o basquete então, desde a infância, praticamente. Sempre jogou aqui em Santa Maria ou o senhor começou a jogar em outra cidade? Não, eu nasci, estudei, me formei e pratico a minha atividade médica em Santa Maria. E o basquetebol eu pratico desde os 10 anos de idade. E sempre foi no Corinthians, quer dizer, o basquetebol teve um tempo áureo em Santa Maria, que foi na década de 50 e a metade de 60, e eu participei do grupo de Corinthians vencedor. Corinthians, talvez o clube de maior destaque em Santa Maria naquele tempo, né? E depois disso a gente sempre esteve junto com as direções administrativas do Corinthians Atlético Clube, e até hoje nós nos movimentamos no sentido de buscar aquele tempo de vitórias dos quais eu felizmente pude participar. Interessa muito sentir e ver e estar junto do trabalho que vem sendo feito no Corinthians com o professor Ricardo e outros colegas seus, com as divisões de base, porque a gente sabe que o basquetebol que se projeta, que é o de adultos, ele tem que ter um começo dos mais dedicados da parte da direção e dos professores na menor infância. E isso o Corinthians vem fazendo, e é um trabalho que a gente espera colher frutos no mais curto espaço de tempo possível. Já estão colhendo com algumas competições aí que estão vencendo, e quando não vencem, estão sempre chegando nas finais. Estamos muito bem. Me diga uma coisa, o basquete, o senhor começou a jogar o basquete já no ginásio novo ou ainda no tempo do alçapão ali que chamavam? Eu iniciei em 1950 e o Corinthians se transferiu para essa no ginásio em 1961. Então, de 50 a 60... O senhor pegou chão batido, nós tínhamos que enxugar o chão em tempos de chuva. Depois do saibro foi cimento, a gente tinha muitas lesões nos joelhos e cotovelos, porque as quedas eram frequentes, como são no basquete, mas tudo isso deixaram cicatrizes muito satisfatórias. Nenhuma dessas cicatrizes, felizmente, comprometeu o interesse, o amor pela prática do basquete, e talvez por tudo isso, por a sorte de não ter também sofrido nenhuma lesão durante não só aquele tempo, mas o outro em que as competições eram mais vigorosas, como se vê, né? Então, houve todo esse tempo de um basquete rudimentar. Nós participamos por um basquete que cresceu. O Corinthians Atlético Clube, através de um grande presidente que teve, que é o Saul José Maquilini, conseguiu
das formas menos fáceis que sempre foram, trazer atletas de realce naquela época para se juntar ao nosso grupo de crianças que éramos, e nos ensinou, nos permitiu aprender a sermos vitoriosos. Quer dizer, eu fui tricampeão estadual de basquetebol adulto no Rio Grande do Sul, diversas vezes campeão nas divisões inferiores. Santa Maria realmente, naquele tempo, era a cidade de destaque no Rio Grande do Sul em termos de basquetebol. E felizmente eu fiz parte desse grupo. Me diga uma coisa, a posição que o senhor jogava é a mesma que o senhor joga hoje? Não. Sempre muda com a idade. Isso é interessante. Mais vigoroso antes. É interessante essa pergunta, porque quando eu comecei a jogar, e quando adquiri a minha estatura mais alta, eu estava com 1,78 m e eu era considerado um rapaz alto. Hoje, 1,78 m para o basquete é um anão, né? Então, houve essa passagem de posicionamento, inclusive, dentro da quadra. Quer dizer, se eu era alto naquele tempo o suficiente para ser um guarda, eu certamente que hoje não seria e nem sou, porque até mesmo entre os veteranos tem companheiros de maior estatura, e de guarda eu passei para a ala, que é um compromisso menor que se tem na disputa pela bola. Mais criação e menos pegada da marcação. Legal. E me diga uma coisa, naquela época, como era ser um astro do basquete em Santa Maria? Porque Santa Maria depois nunca mais... O maior destaque de esporte que teve em Santa Maria, sem dúvida nenhuma, foi o basquete. O futebol salão teve um tempo forte, mas eram várias equipes, não tinha assim uma equipe que despontasse no estado como despontou o basquete. Como é que era ser um astro do basquete naquela época? Bem, uma pergunta delicada, assim, porque o basquete, porque não... O senhor era muito assediado? Não. Nós éramos reconhecidos, né? E tão reconhecidos que eu sou médico há 56 anos, ou 57 neste ano, e continuo praticando. Mas até hoje eu sou reconhecido por pessoas de mais idade, tanto por ser médico há tanto tempo, como por ter jogado basquete em algum tempo na cidade. Claro que os mais jovens não participaram daquele tempo, mas aqueles que participaram se lembram ainda de quem éramos, não eu, quem era o nosso grupo, porque o basquete não é um esporte individual como seria o tênis, por exemplo. Então, se era reconhecido porque o grupo era um grupo forte, um grupo vencedor. Nós tivemos aqui em Santa Maria, sim, algum destaque, como eu citei o Saul McLean, de ele ter trazido a Santa Maria o Mair Fassi. O Mair Fassi foi jogador da seleção brasileira de basquetebol e já entrando numa idade que naquele tempo se considerava uma idade avançada para o basquete, 33 anos, era um veterano, mas na realidade ele veio para Santa Maria, nos ensinou muito basquetebol por estarmos jogando junto com ele, e realmente ele foi um diferencial para o basquete de Santa Maria e do Rio Grande do Sul. Então ele foi o maior destaque. Foi uma referência, né? Depois disso tivemos diversos companheiros que aprenderam muito e realmente se destacaram podendo fazer com que o grupo fosse suficientemente forte e um grupo vencedor. Naquela época, cada jogo desses eram duas epopeias, uma o jogo e outra a viagem. Não era fácil, né? Tem que se deslocar. Hoje o pessoal não se dá conta, embarca no ônibus com ar-condicionado, super confortável, estrada asfaltada. Naquela época era uma epopeia, uma viagem. Até contando fatos típicos assim, de lembrança agora,
Santa Cruz era uma cidade que competia também bastante no basquetebol desde aquele tempo. E depois ela se destacou em todo o Rio Grande do Sul. E nós, com frequência, estávamos indo a Santa Cruz, viajando para competir, e a viagem mais comum era de trem. E quando chegava em Rio Pardo, o trem fazia uma baldeação. E ali tinha uma zona de serra, era uma máquina pequena, a vapor ainda, e a gente, naquele ímpeto da juventude, de não se saber, inclusive, de todos os riscos que se corria, muitas vezes um ou outro de nós descia do trem e saía correndo, como chamando o maquinista para aumentar a velocidade do trem, né? Então, tudo isso vem na lembrança. Se a gente é provocado, a gente lembra. Fatos, né? Fatos. Claro. E tem algum outro jogo assim que tem ali marcado? Tem algum jogo que tem ali marcado nessa trajetória de ouro aí do basquete? São muitos episódios, mas nós jogamos contra equipes de importância, tanto do Brasil, o Flamengo, o 15 de novembro de Piracicaba, que eram campeões. Ganhamos do Flamengo aqui em Santa Maria, com craques que eram da seleção. Era muito comum que viessem até Santa Maria e nós íamos também ao Uruguai. Foi um tempo de muitas competições. Inclusive, e até hoje eu lembro também, assim como alguma coisa mais ou menos bizarra, que eu acompanho às vezes por fotografia coisas da minha turma de formação médica. E em muitas fotografias eu não me encontro nas fotografias, quando principalmente eram festas e tal, porque hoje eu digo assim, eu devia estar jogando basquete, porque era o período em que havia muitas competições, muitos treinamentos, e eu estava dentro de um curso de medicina que exigia também atenção e tal. Então, nas festas eu não estava porque eu estava no basquete, na outra hora eu tinha que estar nas aulas, né? Sim. Então deve ter sido um tempo em que as 24 horas eram pequenas. O senhor queria deixar alguma mensagem para os jovens aí que estão começando no basquete, ou mesmo aqueles que ainda não iniciaram no basquete, mas que pode ter um potencial no basquete, a sua experiência de vida que você poderia passar para eles? Isto é talvez das principais razões pelas quais eu me dispus a vir aqui. É porque eu acredito que o poder de informação que vocês têm é muito grande, tanto na área médica como na área esportiva, na área política, enfim. E eu reconheço que com a minha idade não são muitos que estão praticando. Acredito que porque eu pratico, muitos que não praticam poderiam também estar praticando. E nesse sentido, o jovem também tem que estar motivado para não ser só naquele período de saúde plena. Ele tem que saber que tem um tempo na frente que tem que ser plantado e tem para ser colhido. Eu tenho também, quando tenho oportunidade de conversar com esses formadores dos jovens, que são os técnicos de basquetebol, que a finalidade única não deve ser a de ganhar, a de ser o melhor, mas principalmente de que se transmita ao jovem o amor pela prática esportiva, seja no basquetebol, seja em quaisquer outros esportes. E essa não é uma tarefa muito fácil, certamente, mas ela é muito importante. Eu tenho toda a certeza de que se eu faço o que eu faço, se os
meus pares, da mesma idade que eu, também continuam praticando basquetebol, nós não somos o resultado só de nós mesmos. Nós somos o resultado de estímulos que nos foram trazidos pelos nossos técnicos, nossos professores, que permitiram que nós mantivéssemos esse amor pela prática do esporte e, no caso, do basquetebol. Ok, o senhor viu que eu não lhe chamei em nenhum momento de doutor, eu sei que o senhor é médico, mas eu quis trazer um personagem desportista aqui, por isso eu só me peço desculpa não ter nenhum momento de chamar de doutor, porque eu quis fazer, por questão, um personagem desportista aqui nesse momento. Mas eu lhe parabenizo, né, por toda essa mensagem que o senhor trouxe, essa sua participação de hoje, com certeza, é importantíssima, não só para quem queira jogar basquete, mas importantíssimo até para exemplo de vida para alguns, né, que podem ainda praticar qualquer tipo de esporte, né, porque isso aí é saudável em todos os aspectos. É saudável para o corpo, para a mente e também socialmente. É muito importante a pessoa saber conviver em sociedade, saber conviver em grupo, saber trabalhar em grupo. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sei que o senhor é uma pessoa ocupada, mas fez questão de estar aqui com a gente, né, nesse programa, e com certeza pode acreditar que ele vai ser de grande valia. Eu lhe parabenizo, né, por toda essa sua trajetória que o senhor teve no basquete, uma bandeira do basquete, não só em Santa Maria, como no Rio Grande do Sul, e essa lição de vida que o senhor nos trouxe aqui. Eu é que aproveito essa oportunidade para agradecer ter tido condições de externar o meu pensamento e realmente, assim como tu espera, nós todos esperamos que uma conversa não formal desse tipo seja um fator a mais para que outros, desde jovens, continuem praticando com dedicação, com amor, ganhando, perdendo, praticando, porque a vida tem bastante tempo para ser vivida, mas ela é preciso que seja vivida com a maior qualidade de vida possível. Isto é importante, não precisa eu ser médico para poder dizer isto, quer dizer, todo mundo sabe que as coisas são assim mesmo, né? Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição sempre que se tornar interessante para vocês. E eu sei que vem um encontro de basquete agora de sêniores e veteranos no final do mês. Sucesso nesse encontro aí, que dê tudo certo. Muito obrigado. Vai ser na cidade de Fortaleza, já é o 30º campeonato que a gente participa anualmente, é o Campeonato Brasileiro de Veteranos, em que são considerados veteranos atletas a partir de 35 anos, 40, 45, e este ano abre a faixa dos 80 anos para cima. Quer dizer, então, é para ver que neste Brasil, há um grupo de atletas, entre aspas, que ainda praticam o basquetebol nesta faixa etária. É isso aí. Com certeza. Dr. Wilson Juhan. Isso. Muito obrigado pela sua presença, né, disponibilidade. O senhor conseguiu abrir sua agenda para estar aqui com a gente. Deixamos um abraço e sucesso, então, nessa competição que vem pela frente, e sucesso também nesse trabalho que você desenvolve de exemplo dado aos nossos jovens aí no basquete. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta no nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Ubra. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios.